E eu percebo que quando a gente está com o intestino funcionando mal, a gente muda tudo, né? Tanto que tem o termo enfesado, né? Que diz que vem daí, né? Quando você está com o intestino funcionando mal, você está cheio de fezes, né? Então você fica enfesado, então você fica com raiva, né? Então a ideia é essa, eu acho que... E outra coisa, uma coisa que você falou agora, doutora, há pouco, disse assim, ainda as pessoas têm um pouco de dificuldade em entender e de aceitar que há essa... que a gente não consegue separar o emocional do físico. Veja, por exemplo, quando a gente está realmente nervoso com alguém, ou então quando você está ansioso para alguma coisa, o coração muda de batimentos, né? Ou então quando você vai encontrar com aquela pessoa amada, tal, as pessoas chamam de borboletas no estômago, tal. Quer dizer, o físico reage muito a essa questão do emocional, né? Sim. E acho que acontece o contrário também. Sim. O que eu posso usar o seu exemplo para a gente explicar? Claro. Para a gente, falando no intestino, o que acontece? O que a gente entende? Até tem uma semelhança mesmo, né? Se a gente for ver o intestino e o cérebro, as vilosidades, todas elas são uma boa semelhança. E o intestino, ele tem muito, que é uma parte que a micro, ele estuda em embriogênese, né? Então a gente estuda como que a organização das células e como que a gente vai surgindo mesmo. E o intestino está bem logo ali no nosso começo. Por isso que ele traz muitas informações nossas, por isso que a micro investiga coisas não só nossas, como que a gente traz de trás da gente, tá? A micro, a gente consegue ver informações até 4 gerações para trás da nossa, tá? Sem bruxaria. Apenas mesmo com registro de memória no corpo. O intestino, igual o seu caso, a gente for fazer uma leitura de sintomas, você chega no meu consultório e fala isso. O que a gente já entende? O intestino a gente tem o delgado e o grosso, certo? Sim. O delgado, ele trabalha no quê? Absorção. Inclusive, então, na parte mental, absorção também, não só do nutriente, mas do quê? Dos fatos, do seu ambiente, do que acontece com você, da política, tá? Da cidade que você vive, dos acontecimentos que acontecem na cidade, da religião, das pessoas que você conversam, é seu ambiente, tá? Então você também está absorvendo isso, porque você tem os seus órgãos do sentido, visão, né? O olfato, a fala, o ouvido, tá? Então tá entrando para dentro de você, muito bem. Quem tem muita diarreia, a gente já dá uma leitura que o que está sendo assimilado, às vezes a pessoa não quer assimilar. Eu não quero nem falar disso, eu não quero nem ver isso. Nossa, isso está cheirando muito mal. Se eu pudesse, eu tampava o meu nariz e tal. Esse padrão que a pessoa tem lá mental de pensamento, a gente tem nessa parte emocional, nosso eixo de emoção é o nosso eixo hormonal, né? Ele está lá, que é a glândula nossa pituitária, com a nossa hipófise e com a nossa adrenal ali, todo mundo trabalhando junto. Ele já manda toda uma informação, uma cascata, que tem a ver com o que você falou do coração também. Um exemplo, beleza. Nossa, eu vou enfrentar uma reunião difícil, eu não sei, eu não queria nem estar lá, isso aí é difícil, tal. Eu já mando uma descarga dos neurotransmissores, que são os neurotransmissores da fuga, digamos assim, né? Se você tem uma situação que você tem que lutar ou fugir, você tem que ter cortisol. Aí ele dispara cortisol no seu corpo. Cortisol vai fazer o quê? Ele te acelera. Então, o que ele vai acelerar? Seu coração. Aumenta o batimento cardíaco, a sua pressão aumenta, o seu corpo é inteligente. Ele, teoricamente, tem que controlar essa pressão, senão seus vasos vão explodir. Aí ele entra com outro sistema para controlar isso. Ele começa a pedir ajuda. Por isso que a gente pensa no integral. Ele vai pedir ajuda dos outros órgãos. Ele vai pedir ajuda lá do pâncreas. Por quê? Porque você já começou a se acelerar, você precisa de energia. O fígado começou a metabolizar açúcar ali para você ter energia para você, sei lá, ou sair correndo, ou ter uma diarreia, alguma coisa rápida, tem que eliminar isso rápido. Se tem muito açúcar no sangue, vai o pâncreas produzir a insulina para quebrar isso aí, para baixar de novo. É uma guerra lá dentro do teu corpo, tá? E tudo isso daí vai tendo uma alteração a gente é química pura, então nossa célula tá tendo uma química alterada ali, vários órgãos sendo usados. Se eu tenho uma diarreia, eu não absorvi, tem nutrientes necessários que eu precisava para a dinâmica do meu corpo sendo eliminados muito rápido. Aí altera meu corpo, altera o que os meus músculos precisam para se contrair melhor ou não, eles começam a ter espasmos, começam a ter reações.
no final de tudo, depois de uma crise de pensamento de alguma coisa ruim, ou que previu uma reunião ruim ou algo ruim, você tem uma reação química no teu corpo semelhante a de 8 horas de uma luta mesmo, de um enfrentamento, de alguma coisa muito pesada. Então é assim que a gente começa a ler as coisas. Por isso que às vezes a pessoa teve um dia, ela só teve uma reunião ruim, ela não trabalhou, não cortou cana, não fez nada, só que ela se sente às vezes muito exausta. Extenuada. Exatamente.